aos nossos alunos do 9º ano, os nossos formandos. Ao longo do ano se dedicaram com empenho, com dedicação. Uma turma muito boa, que abraça os projetos. E você que fez e faz parte desta turma, seja próspero, feliz, tenha sucesso e que venha a nossa tão esperada, tão sonhada formatura. Vem!